Olá a todos, eu sou Samira Barcelos, nutricionista de formação desde 2008. Ao longo aí desses anos, eu pude fazer pós-graduação e especialização em nutrição clínica, em modalidade lato sensu. Também, atualmente, sou pós-graduanda na modalidade stricto sensu pela Universidade Federal de São Paulo e ao longo desses 13 anos de formação consegui viver várias experiências em diversas vertentes da área da nutrição. Eu iniciei minha carreira como nutricionista em marketing, fazendo trabalho como educação nutricional e decodificando informação para um perfil de pessoas que buscavam a perda de peso corporal. Então ali foi interessante, foi a minha experiência, porque a partir daí comecei a entender um pouco mais esse universo, quais são os anseios, as principais dificuldades, o nível de entendimento e demais informações que também estavam aí influenciando no processo de perda de peso ou não. Dessa forma, a educação nutricional me permitiu criar mais desenvoltura com a área de nutrição, com a orientação, a fala, uma fala mais coloquial, que se tornasse um pouco mais inteligível, vamos dizer assim. A partir daí, ainda no começo da carreira, me especializei na terapia nutricional e dietoterapia. Com o título de especialista em nutrição clínica, busquei novos ares na nutrição e passei a atuar em hospital. Ali também aprendi muita coisa, iniciei a carreira como nutricionista folguista num hospital de médio porte e eu conseguia de alguma forma ir vivenciando a nutrição clínica, cobrindo uma folga na UTI neo, na UTI pediátrica, na UTI adulto, no setor de clínica geral, num pré e pós-cirúrgico, e isso também contribuiu muito para o meu crescimento profissional. Passei por outros hospitais aí renomados na área da saúde. Atualmente eu tenho a minha ocupação como nutricionista da MTN, Hospital de Médio a Grande Porte, e ali uma interação um pouco maior com médicos e outros profissionais da área da saúde, visando assistência e o melhor aí acompanhamento nutricional, na verdade, com o objetivo de promover a saúde. Também tenho o título de personal diet e isso me permite, em conjunto com a atuação em hospital, também fazer o acompanhamento de pacientes como nutricionista clínica e personal diet em consultório. E aí já é uma outra vertente, um outro ritmo e um outro perfil de pacientes. No consultório, a gente individualiza um pouco mais, tem um pouco mais de tempo para poder, de alguma forma, atuar de maneira preventiva, usando o alimento como uma ferramenta para prevenir doenças, contrário do hospital, que ali a gente trata a doença. Então eu acabo tendo esses dois contrastes. Até 2019 eu também atuava como nutricionista clínica em home care, fazendo atendimento domiciliar para pacientes acamados que faziam uso de terapia nutricional integral. Bem, o que eu percebi, por mais que eu tenha pouco tempo aí de formada, só 13 anos, em vista de outros profissionais que têm mais tempo de carreira, muito mais experiência, é que eu pude ir me experimentando e me encontrando em diversas vertentes e hoje me sinto apaixonada pela área educacional. O objetivo é me tornar, sim, uma docente, mas eu já atuo como pesquisadora, como palestrante em congressos, participo de um dos congressos dos maiores congressos da América Latina. Também fui em 2009 nomeada como embaixadora de um projeto Nutris Unidos, onde alavanca um pouco mais a classe e acaba enfatizando qual que é a importância e o papel do nutricionista. Bom, essa é a minha breve história enquanto nutricionista e, de alguma forma, pretendo contribuir para que o nosso módulo seja enriquecido com bastante exemplos da prática clínica. O conteúdo programático ele se dividiu em diversos tópicos para abordar a nutrição em vertentes diferentes, em cenários diferentes. Vamos dar início aos princípios da nutrição hospitalar, falar um pouquinho da nutrição hospitalar e o que envolve a definição da nutrição hospitalar. Também vamos abordar
o serviço de nutrição e a estrutura, né? Como se compõe esse serviço de nutrição e dietética e a sua estrutura dentro de uma unidade hospitalar. Também abordaremos a dieta hospitalar padronizada e a alimentação saudável, quais são os tipos de dieta, quais são as indicações e a aplicação conforme perfil do paciente, doenças existentes, doenças de base. Falaremos também um pouquinho sobre alimentação saudável, qual o conceito de alimentação saudável e aprofundar mais em relação às dietas da moda também. Será abordado a profilaxia e dietoterapia, então quais são as necessidades, as recomendações nutricionais, em que momento nós vamos aplicar a dietoterapia. Dietas restritivas e condições especiais também serão abordadas, quais são as restrições, o que é importante manter ou tirar, tratando-se de alimento, de nutrientes, quais são as condições especiais e os casos que realmente entra até mesmo um alimento vindo de fora. Hoje se fala muito de pacientes, não se tinha tanto pacientes vegetarianos, veganos, então o hospital ele passa a também ter uma atenção maior a esse perfil, a este público, assim considerando também espiritualidade, religiosidade. Nosso conteúdo programático também abordará a epidemiologia nutricional na saúde e na doença, né? Alguns dados estatísticos. Falaremos também de vigilância nutricional, quais são os cuidados higiênicos, sanitários e tudo aquilo que garante a segurança alimentar, que será também um tópico a ser abordado mais adiante. Nutrição e pandemia, tratando-se também do cenário atual do nosso país e do mundo, onde a nutrição entra não só no quesito sistema imunológico, mas também quais são os cuidados tratando-se de pacientes em isolamento de contato, isolamento respiratório, por aerosol, perdão. Falaremos também da segurança alimentar e nutricional como um todo, sendo que a alimentação saudável é um direito de qualquer cidadão. Então será esmiuçado um pouquinho mais a legislação, quais são os guias atuais que nos respaldem acerca desse assunto. Será abordado também o nutricionista enquanto auditor. Qual é o papel do nutricionista auditor dentro e fora do hospital? A sua atuação, o que ele considera e a importância dele para aquele cenário. A nutrição e os tipos de gestão também, para finalizar, será abordado, porque nós temos dois tipos de contratos, dois tipos de atuação. Então tem o serviço de nutrição próprio daquela unidade hospitalar e nós temos também o serviço de nutrição terceirizado, ou seja, ele presta um serviço para o hospital enquanto contratante. Os princípios da nutrição hospitalar recebem ênfase a partir de 1970, quando passa-se a ter maior atenção em relação aos aspectos nutricionais do paciente hospitalizado. A partir daí, observa-se a maior incidência de desnutrição e mortalidade associada ao estado nutricional dos pacientes hospitalizados. Atualmente, tanto a saúde como a nutrição, ao longo destes anos, desde 1970, foi melhorada, passou a ser ampliada com ferramentas para identificar isso e também observou-se a necessidade de uma assistência mais humanizada, né? Nós temos outras políticas baseadas, encabeçadas pelo SUS, como a Política Nacional de Humanização, que destaca a necessidade de construir e implementar ações específicas, ou seja, considerando o perfil do paciente, o perfil do hospital. Tá bem? Então aí a gente tem uma política humanizada, uma assistência nutricional humanizada, voltada para um perfil geriátrico, pediátrico, com doenças, clínica geral,
Ao considerar os diferentes setores da saúde, o serviço de saúde, assim como o serviço de nutrição, cresceu e evoluiu muito. E a assistência humanizada, independente do setor da área da saúde, também é considerado no momento de cuidar. A Política Nacional Humanizada, encabeçada pelo SUS desde 2003, também passou a ser premissa nos hospitais, a fim de atender às necessidades da população de forma integrada à rede de serviços de saúde local e regional. Em linhas gerais, os princípios da nutrição hospitalar pode ser dividido em 3 subetapas. Aqui nós vamos abordar então a unidade de alimentação e nutrição. Nesse campo, na verdade, se trata de onde são desenvolvidas todas as atividades técnico-administrativas necessárias para a produção de refeições. Nós vamos abordar mais à frente e detalhar um pouco mais, e aí vai fazer sentido. Também podemos destacar o serviço de nutrição e dietética em si, que é a área, o setor de dentro de um hospital responsável pela produção e distribuição das refeições. Por fim, tratando-se da assistência nutricional, nós vamos abordar aí o profissional nutricionista, a atuação do nutricionista enquanto prestador de serviço, prestando uma assistência de excelência ao paciente hospitalizado. Qual é a atuação desse nutricionista? O que ele é responsável? Fica a cargo dele, então, fazer todo um plano terapêutico. Muitas vezes hoje o hospital ele tenta individualizar também, por mais que exista um escopo, né, de atendimento. Também vamos falar do contrato mais à frente ali, dentro de toda uma estrutura administrativa, o nutricionista enquanto profissional hoje, mais do que nunca, além de uma assistência nutricional humanizada, ele também precisa individualizar. Então, fica a cargo deste profissional criar um plano terapêutico para promover a saúde e recuperação desse paciente. E não sozinho, muitas vezes considerando a conduta dos outros profissionais envolvidos. Qual é o plano terapêutico junto ao médico, a uma especialidade médica considerando a doença? Qual é o plano terapêutico de outros profissionais especializados, como um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro estomaterapeuta e assim por diante. Destacando o nosso primeiro item, a unidade de alimentação e nutrição, também popularmente conhecida como UAN, é um campo da nutrição, faz parte, é pertencente à alimentação coletiva, responsável por administrar todo o processo desse alimento até o público final, desde a compra, o preparo e a entrega, garantindo também todos os cuidados higiênicos sanitários e o consumo desse alimento feito fora de casa. Atualmente existem resoluções e legislações que respaldam a unidade de alimentação e nutrição. O Conselho Federal de Nutricionistas respalda esse setor, esse campo da alimentação com a resolução de número 600, instituída em fevereiro de 2018, onde o artigo 3º define e descreve melhor a unidade de alimentação e nutrição como área de atuação, ou melhor, área de nutrição e alimentação coletiva, responsável pela gestão de unidades da alimentação e nutrição, a UAN, onde o segmento pode ser institucional, público ou privado, independente de ser em serviço de alimentação coletiva, autogestão ou concessão, em empresa, instituições, hotéis, hotelaria, unidades prisionais, hospitais, clínicas em geral. Essa resolução respalda a UAN em diversos campos da alimentação, independente de ser alimentação coletiva, autogestão ou de concessão. Isto em empresas e instituições, hotéis, hotelaria marítima, hospitais,
clínicas em geral, hospital dia, unidade de pronto atendimento, spa clínico, serviços de terapia, instituições de longa permanência e similares. Então, nós conseguimos resumir em poucas palavras o que seria a UAM. Abordamos as legislações, a descrição, detalhamos um pouquinho mais. Agora, destacando o nosso segundo item, o serviço de nutrição e dietética, o que seria o serviço de nutrição e dietética? É o setor que presta assistência nutricional ao paciente hospitalizado. Aqui a gente vai dar um foco um pouco maior ao paciente hospitalizado. Toda vez que eu falar e exemplificar, eu vou usar a minha vivência enquanto nutricionista clínica, nutricionista da MTN atuante em hospital. Tá bem? Então, o serviço dentro de um hospital existe diversos setores e o serviço de nutrição e dietética é um deles. Ele é dividido em 3 partes também. No caso, a cozinha, em algumas situações, dependendo do tipo de serviço, do tipo de contrato e a magnitude daquele hospital, a gente tem cozinha e refeitório, tá bem? Ali é responsável, então, é aquela parte responsável pelas refeições dos pacientes e muitas vezes pacientes e colaboradores. O serviço de nutrição e dietética, dependendo do hospital, ele vai não só produzir e preparar a refeição para o paciente hospitalizado, ele também vai produzir e preparar a refeição para aqueles colaboradores de outros setores. Então, a gente tem as dependências, a cozinha como a dependência principal. Bom, gente, aqui na imagem eu coloquei uma planta baixa, na verdade um projeto arquitetônico de uma cozinha e não necessariamente aos olhos do Sebrae, tá bem? Existe um projeto arquitetônico padrão de uma unidade de alimentação e nutrição. Uma cozinha industrial, na verdade, ela é projetada conforme a funcionalidade, ou seja, considerando o que vai ser preparado, quantos colaboradores, quem vai transitar por aquela cozinha. Tá? Então, quando a gente fala do que vai ser preparado, um exemplo, aqui nessa planta baixa, nesse projeto arquitetônico, se eu vou produzir aí refeição para colaborador e para paciente, eu preciso de um espaço maior. Maior quanto? Isso vai ser calculado. Tá bem? Então, vamos supor que no meu hospital, ele é um hospital de pequeno porte e ali eu só vou fazer a preparação para paciente. Tá? Eu tenho aí indivíduos adultos e eu só vou fazer a preparação para paciente. Então, eu preciso de uma área de cocção que a gente tem ali no mais ou menos do lado próximo da preparação, isso na minha planta baixa que eu usei para exemplificar. Preciso da área de cocção. A área de cocção talvez não precisa ser tão grande, porque como vai ser refeição só para paciente, provavelmente eu vou precisar de um cozinheiro e um auxiliar de cozinha, não vou precisar de um subchefe, um chefe de cozinha. Então, todo o projeto de uma cozinha industrial, ele é feito a partir da funcionalidade e o objetivo do que vai ser preparado ali, considerando que eu preciso de espaço para que não haja contaminação cruzada. O que seria isso? Então, eu preciso da área dos frios, eu preciso da área onde vai ser manipulada uma proteína, eu preciso de uma área para degelo, eu preciso da área de cocção, eu preciso da área aí de manutenção desse alimento enquanto já preparado para o meu público final, no caso o paciente. Outro exemplo também é se é um hospital de médio a grande porte que prepara a refeição não só para o paciente, mas para o acompanhante, para os colaboradores. Então, o meu número de refeições é maior.
Para isso, eu preciso talvez de uma caldeira, no caso não vai ser uma panela. Eu preciso de um forno combinado, ou seja, uma estrutura muito grande, um fogão maior, né? Então, pensando na cozinha de casa, onde ali é feita uma refeição pequena, né, para o número restrito de indivíduos que ali moram, talvez vamos pensar numa família doriana, então pai, a mãe, 2 filhos no máximo, lógico, eu tenho um fogão menorzinho, uma geladeira que também aí possa armazenar a quantidade de alimento de consumo para essa família. Agora vamos maximizar. Logo, esse projeto arquitetônico para essa cozinha também vai levar em consideração isso. Eu tenho uma área de refrigeração, eu tenho uma área de congelamento, tá? Isso também faz parte aí dos anexos da nossa cozinha. Ainda falando do serviço de nutrição e dietética, né? Se resume não só na cozinha, no refeitório, que eu pouco abordei. O refeitório é mais uma dependência onde ali nós vamos receber o colaborador que vai fazer a refeição ou até mesmo o acompanhante. A gente tem alguns hospitais onde o acompanhante, ele sai do leito onde está o paciente e faz a refeição ali, no esquema self-service, faz a refeição no próprio refeitório. Tem outros hospitais onde são indivíduos que não podem, né, deixar de ter acompanhante, menores de idade ou os idosos, né, indivíduos a partir de 60 anos, então esse acompanhante ele não pode se ausentar do leito, né? Dentre outros casos especiais. De repente, um indivíduo com a locomoção aí reduzida, aí existe um risco de queda, então esse acompanhante ele também não pode sair. Alguma limitação física, como um déficit visual, onde o paciente precisa um pouco mais de ajuda e o familiar também fica próximo. Então, esse acompanhante ele vai receber a refeição dentro do leito. Neste caso, nós temos então as copeiras, né, que são profissionais responsáveis por servir, né, fazer com que esse alimento chegue no paciente. Então, não só as copeiras, que são as colaboradoras responsáveis por fazer com que esse alimento preparado chegue no indivíduo hospitalizado, a gente também tem uma das dependências importantes para que esse processo aconteça, que é a copa, né? Ali na copa, a gente mantém essa preparação por um período curto de tempo. Na verdade, é só um espaço para que a copeira possa se organizar. De repente, ajustar os pequenos detalhes, o talher, a sobremesa, deixar um pouco mais organizado em relação à preparação, à apresentação, melhor dizendo, daquela bandeja. É o espacinho da copeira para que ela possa se organizar para oferecer, servir aquela refeição. E também no momento da recolha, o paciente ele fez a refeição, ele se alimentou, então essa copeira ela também. A louça suja, todos os utensílios sujos, ela também pode fazer uma pré-higienização ali na copa, antes de voltar para a cozinha, né, os setores de devolução, para que a higienização ela possa acontecer de forma mais efetiva, utilizando-se de uma lava-louças de grande porte. Bom, então de alguma forma eu quis destacar para vocês que o serviço de nutrição e dietética ele tem as suas subdivisões e a gente aí dá o foco, os holofotes para as partes aí mais importantes. O estoque também, na prática, ali a gente considera como se fosse o coração daquela unidade de alimentação e nutrição, porque ele é responsável por armazenar a matéria-prima. Então, a gente chama de matéria-prima todo aquele alimento ou produto alimentício que vai fazer parte ali do escopo de refeição daquele paciente ou do público final, seja um acompanhante ou um colaborador. Então, o estoque ele é responsável, a gente tem o estoque seco, que ele é responsável por
armazenar os produtos de prateleira. Existe uma organização ali que é feita pelo responsável, colaborador responsável, no caso o estoquista e um auxiliar de estoque, dependendo do tamanho desse estoque, a gente conta aí com um ou mais auxiliares de estoquista, né? Então, ele é um colaborador que vai ajudar. Ao passo que o estoquista, ele fica mais responsável ali pelo pedido, os prazos, em que momento aquele produto vai entrar ou precisa ser reposto, aquele controle maior. E o auxiliar de estoque, ele é mais a ponta, o operacional, onde ele vai fazer o PVPS, que seria, né, o primeiro que vem é o primeiro que sai, considerando prazos de validade de tudo aquilo que entra, para a gente não ter perda de produto, impacto também no custo e nem impacto em relação à segurança alimentar do paciente. A partir do momento que aquele produto ele já está com prazo de validade muito próximo do vencimento, então é feito toda uma dinâmica, uma reorganização de cardápio, de preparação para priorizar aqueles alimentos com prazo de vencimento um pouco mais curto. Um exemplo disso também são as hortifrutis, né? Onde o prazo de validade, pela perecibilidade ser então um pouco maior e ser rápida, esses alimentos eles são até planejados pelo estoquista para serem comprados com uma periodicidade um pouquinho, vamos dizer assim, um curto espaço de tempo, então semanalmente, esse é um exemplo, tá? Em linhas gerais, o estoque ele é responsável, ele é um departamento responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios. Aqui na imagem que eu coloquei para vocês, então é um exemplo de um estoque seco. Quando a gente vai procurar, dificilmente a gente tem uma imagem para exemplificar bem. Talvez ali a gente encontre nessa imagem até alguns pontos aí de não conformidade, que vai entrar também lá no finalzinho do nosso módulo, falando um pouco mais aí de um nutricionista auditor e o papel dele, o que a gente considera como conformidade e não conformidade numa estrutura aí no serviço de nutrição e dietética. Bom, em resumo, o serviço de nutrição e dietética, ele fica responsável aí, recebe destaque na gestão hospitalar pela sua amplitude e prestação de serviço em forma de promoção à saúde. Então, considerando que seria uma empresa, o que a gente vende? A gente vende saúde. Saúde, promoção da saúde para o paciente em si, que é o nosso objetivo. Porém, todos os processos envolvidos para garantir a saúde, porque é o que a gente vende enquanto serviços de nutrição e dietética, todos os processos envolvidos, desde o planejamento de compras, o meu fornecedor, o tipo, a idoneidade desse fornecedor, o recebimento, o armazenamento, o preparo e o alimento, a refeição final, todo esse processo e os colaboradores envolvidos, né? Isso sim é chamado nutrição e dietética. Então, resumindo, a nutrição e dietética se baseia nesses processos onde a gente vai garantir a promoção da saúde. A gente vai vender saúde. Bem, pessoal, a gente conseguiu exemplificar bastante aí o que seria o serviço de nutrição e dietética, as suas partes envolvidas, mas ainda não acabou. Tá? Nós temos aí, conforme o Conselho Federal de Nutricionista, também a resolução que respalda um pouquinho mais. Então, todos esses exemplos, as subdivisões, a gente tem melhor estabelecido e respaldado na resolução ainda de número 600, tá bem, do ano de 2018, em que fala que o serviço de nutrição e dietética, ele se divide em serviço de autogestão, que seria uma distribuição centralizada das refeições, e se divide também no serviço terceirizado, ou também formalmente chamado de concessão ou concessionário. O que seria o serviço de autogestão? Então, vamos agora voltar para o cenário mais prático, para a gente exemplificar melhor.
Então, vamos a um hospital, que seria a minha área, né, que é a minha área de atuação, então provavelmente eu sempre vou fazer alusões aí e exemplos usando o cenário hospitalar. Então, um hospital de grande porte. Eu tenho um hospital de grande porte e eu sou a diretora dona do hospital. E eu optei por tudo que faz parte, todos os setores envolvidos daquele hospital, eu quero que seja da minha empresa, do meu hospital, né? Então, uma gestão própria, autogestão. Então, todos os setores envolvidos, todas as especialidades, então, desde ali do corpo administrativo até os anexos, inclusive o setor de nutrição. Então, a gente tem a nutrição que é de autogestão. Agora, vamos supor que eu estou visando questão de custo e realmente eu não quero me preocupar com essa complexidade que é o serviço de nutrição e dietética. Você vê que a gente não está falando só de alimento, a gente está falando dos colaboradores envolvidos, a gente está falando de todos os processos para chegar no alimento, para que esse alimento chegue no paciente. Então, eu não quero me preocupar com isso. Então, eu deixo a cargo de uma empresa terceirizada para que ela preste assistência para o meu hospital. Então, eu pago para ela um valor X e aí ela fica responsável pela contratação desses colaboradores, ela fica responsável pelo treinamento desses colaboradores e eu só quero o produto final, que é a refeição com qualidade prontinha ali para o meu paciente, para o meu colaborador ou para o acompanhante. Então, o serviço de nutrição terceirizada, ele é uma empresa, né, prestadora de serviço. Enquanto eu, hospital contratante, vou lá e contrato, e aí eu só crio cláusulas desse contrato para que eu cobre isso também de alguma forma, supervisione. Mas eu fiz um apanhado geral só para mostrar que a gente tem uma resolução para isso, mas também lá no finalzinho do nosso módulo a gente vai falar melhor sobre tipos de contrato, tá bem? Para contextualizar a diferença entre os dois serviços, já que eu usei exemplos práticos, a autogestão, então, é um serviço próprio, cuja empresa ou unidade hospitalar responde por todos os processos que compõem o serviço de nutrição e dietética, carinhosamente chamada como SND. Desde a contratação de colaboradores, produção, distribuição e distribuição de refeições. Já o serviço terceirizado, ou seja, o que a gente pode entender é que a terceirização é uma estratégia empresarial com o objetivo de concentrar e deixar as atividades a cargo dos parceiros, né? Da empresa que vai prestar serviço para mim. Então, ele é um parceiro especializado em funções muito específicas. Vamos supor, então, que eu contrato uma empresa expert aí que vai me prestar assistência nutricional e também vai ser responsável pela produção. Ou não, eu só vou contratar uma empresa que vai me disponibilizar o colaborador enquanto nutricionista para assistência. Não, eu só quero eu tenho os meus nutricionistas, vamos supor que eu sou o diretor ainda, o dono do hospital, então os meus nutricionistas, eu tenho os profissionais, eu só quero de fato o operacional em relação ao processo mesmo que envolve compra, planejamento, recebimento e preparação daquele alimento. Também é uma forma de terceirização. Então, é uma estratégia, tá bem? E uma tentativa de produzir melhores resultados com menor custo também. Na nossa imagem, a gente tem um exemplo do que seria, assim, um exemplo bem grosseiro e resumido de um organograma do serviço de nutrição e dietética e os seus colaboradores envolvidos, tá bem? Aqui a gente não colocou o número de colaboradores, porque realmente isso vai acontecer conforme a magnitude, o tamanho, a dimensão da minha cozinha, da minha unidade de alimentação e nutrição. Bom, mas em suma nós temos um gerente responsável aí por coordenar a equipe toda. Dali, esse gerente ele é responsável pelo estoquista e também pelo supervisor clínico. Quando a gente foca no supervisor clínico, esse supervisor ele fica responsável por coordenar os colaboradores envolvidos com a assistência nutricional
propriamente dita, né? Como eu falei, a gente vende saúde e essa saúde ela é vendida também a partir dos nossos nutricionistas, né? Do profissional nutricionista. Então, o supervisor ele fica responsável por treinar, reciclar a equipe, direcionar, esquematizar, estruturar a dinâmica, uma rotina de serviço a ser prestado, de assistência a ser prestada. Então, ele é responsável pelo nutricionista clínica e pelo nutricionista clínico e pelo nutricionista da MTN, tá bem? Já o estoquista, não que ele seja responsável pelo operacional, mas dali também ele parte mesmo desse escopo de colaboradores. Tem o estoquista que ele também está mais ou menos aí um pouco mais no alto, ele é um cargo de liderança, e dali eu tenho o auxiliar de cozinha, o auxiliar de limpeza, as copeiras, né, ou copeiros, enfim. Agora, ainda falando do serviço de nutrição e dietética, quando a gente fala agora de vender saúde, os holofotes vão para o nutricionista, né? É aquele colaborador que ele vai fazer o intermédio entre o preparo e o paciente. Ele vai ditar junto com os outros profissionais envolvidos a prescrição dietética, que também faz parte da nossa assistência. Agora os holofotes vão para o nutricionista clínico e o nutricionista da MTN. Vamos começar pelo nutricionista clínico. Bem, a American Diet Association define o cuidado nutricional como um processo de ir ao encontro das diferentes necessidades nutricionais de um indivíduo. E quem faz isso? O nutricionista clínico. Como? Ele faz isso usando ferramentas e estratégias que compõem o seu plano terapêutico. Tá? Isso é dividido em avaliação do estado nutricional, ou seja, ele vai considerar o estado nutricional desse paciente utilizando de ferramentas como uma anamnese, uma NRS, que seria a nossa ferramenta padrão para chegar num diagnóstico nutricional e considerar o risco nutricional desse indivíduo hospitalizado. Planejamento de cuidado nutricional também fica a cargo do nutricionista. Implementação de atividades nutricionais. Quando a gente fala em implementação de atividades nutricionais, ela pode ser feita tanto para o paciente em forma de educação nutricional ou para os colaboradores envolvidos. Então, vamos supor, o nutricionista clínico, ele também é responsável pela copeira. Então, vocês viram ali que no nosso organograma, no nosso fluxograma, as copeiras estão abaixo do nutricionista. Então, o nutricionista clínico ele vai ser responsável por implementar a partir de treinamentos. Então, se eu quero que de repente esse indivíduo receba uma dieta específica, eu preciso capacitar e treinar essa copeira para que ela possa também montar a bandeja de refeição considerando o quadro clínico desse paciente. Tá? Então, as implementações também fazem parte aí do escopo de rotina do nutricionista clínico. A gente vai capacitar e usar de uma linguagem mais decodificada pro colaborador. Assim como também o processo de educação nutricional, explicando o porquê daquela dieta específica, qual é o impacto benéfico ou maléfico de determinado nutriente ou alimento, vai ser feito também com uma certa periodicidade para garantir e promover a saúde. Conseguimos abordar um pouco mais e até detalhar a atuação do nutricionista clínico, a rotina de atendimento, as ferramentas utilizadas, aí exemplificando para dar um pouco mais de ilustração. Agora nós vamos falar do nutricionista da MTN. E aí eu tô chovendo no molhado porque é a minha área de atuação. Então tem 5 anos que eu atuo como nutricionista da MTN, 5 anos consecutivos, vamos dizer assim. E nós percebemos que ao longo desse módulo, até agora, existe resolução e legislação que nos respalda em tudo. E para a MTN, equipe multiprofissional de terapia nutricional, não é diferente. Nós temos a resolução RCD 63 do ano de 2000,
que nos fala que a MTN é um grupo formal e obrigatoriamente constituído pelo menos um profissional de cada categoria. Quem são esses profissionais que obrigatoriamente precisam compor a MTN? Então começa ali pelo médico que vai capitanear e coordenar essa tropa toda, né, essa equipe toda. Então fica a cargo do médico fazer a prescrição, fica a cargo do médico atualizar os protocolos institucionais, fazer isso juntamente com os profissionais envolvidos de acordo com a finalidade de cada protocolo institucional, dentre outras funções. Quando eu falo médico, eu não estou me referindo ao médico intensivista, por exemplo, né? Num setor de UTI, unidade, né, de terapia intensiva, onde ali é prestado assistência para pacientes críticos, a gente tem o responsável ali, na sua magnitude, o médico intensivista. Não estou falando dele, eu estou falando do médico nutrólogo, que é um médico especializado, né, pela prescrição, pela assistência em relação à terapia nutricional. Então, esse médico fica responsável pela prescrição da dieta, muitas vezes uma dieta integral. Aí eu já não estou mais falando de pacientes que fazem aí uso da via oral como uma via principal para a oferta de alimentos e aporte nutricional. Tá? Não que o médico nutrólogo também não possa acompanhar esse tipo de paciente, mas os pacientes que fazem uso da via alternativa como uma via principal ou exclusiva para aporte nutricional, então quando a gente fala via alternativa é tudo aquilo que uma opção para ofertar energia que não seja a boca, né, que seria a nossa via primária principal. Então, seja um paciente que faz uso de sonda, ou um paciente que faz uso de um outro dispositivo como uma gastrostomia, uma jejunostomia, ou a dieta endovenosa, que é a bolsa de parenteral. Então, nós estamos falando aí, quem que vai capitanear a tropa? É um médico nutrólogo. Em hospitais de grande porte, né, então é obrigatório que esse nutrólogo fique todos os dias, né, se fixe ali com assistência diária. Quando é um hospital de pequeno porte, com um número restrito aí de pacientes com via alternativa, com dieta integral ou a dieta parenteral, esse médico ele pode, né, também fazer a assistência de forma mais espaçada, semanal ou quinzenalmente, e aí a autonomia fica mais para o nutricionista da MTN, fica a cargo do nutricionista da MTN. Voltando aí aos profissionais que são, né, que devem compor obrigatoriamente, nós começamos pelo médico, tem o nutricionista da MTN, que daqui a pouco nós já vamos dar os holofotes para ele, tem o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico clínico. E quando a gente fala farmacêutico clínico, existem dois tipos de farmacêutico. O farmacêutico responsável pela farmácia enquanto um setor que também vai contribuir para a assistência indiretamente falando, né, a promoção da saúde desse paciente hospitalizado, esse doente, vamos dizer assim, né? Bom, quando a gente fala disso, a gente tem aí o farmacêutico responsável pela farmácia e temos também o farmacêutico clínico, que a atuação dele é mais direta, ele tem uma interação maior com os outros profissionais envolvidos pelo fato de também monitorar possíveis interações droga-droga, me perdoe, interação droga-nutriente, que também tem um impacto direto no estado nutricional quando existe aí esse impasse. Será que essa droga em excesso, talvez, ou sendo administrada juntamente com a dieta, não existe um impacto negativo por roubar aí a cena e impedir a absorção de um determinado nutriente diferenciado que vai ter uma função específica para a promoção desse doente, desse paciente? Tá bem? Pessoal, não é errado falar doente, às vezes parece uma forma muito pejorativa de se falar, mas a gente
trata, né, a saúde. Então, o paciente é uma forma carinhosa e coloquial. Quando a gente fala do indivíduo hospitalizado, na literatura a gente vai encontrar mesmo esse termo, né? Então, o doente. Bem, então nós falamos aí que quem vai nortear o médico tem o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o farmacêutico clínico. Obrigatoriamente, conforme a legislação, são esses os profissionais. Salvo que a resolução ela deixa claro que, de acordo com o perfil da instituição, daquele hospital, outros profissionais também podem compor a equipe, né? A MTN. Então, eu vou dar um exemplo. Quem são esses profissionais agregadores que na resolução aí também deixa aberto que podem compor a MTN? Na minha instituição, na minha realidade, a MTN ele é composta também de fonoaudiólogo, que é um profissional de extrema importância, a atuação muito próxima do nutricionista vai acontecer, porque ao passo que o nutricionista trabalha com alimento para garantir aporte nutricional, oferta de nutrientes, o fonoaudiólogo ele também vai trabalhar com alimento, mas visando a adequação de consistência para evitar os riscos, né? Então, a MTN é composta de um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele não vai direcionar só isso, mas por não ser a minha área de atuação, eu vou me restringir a essa informação só para ilustrar um pouco mais, tá bem? Outro profissional é o psicólogo. Na minha realidade, na minha instituição, a MTN é composta por um psicólogo sim, ainda mais se tratando de, às vezes, pacientes que existe uma condição onde a parte afetiva, emocional, tem uma correlação muito direta à promoção da saúde. Um exemplo de atuação em conjunto aí com o psicólogo, nós estamos falando de pacientes em casos de terminalidade, pacientes que muitas vezes a via preferencial, que é a via oral, comer por boca, já não consegue garantir o aporte nutricional adequado. Então, muitas vezes esse paciente ele é lúcido, contactuante, orientado e fica muito difícil de abordar talvez a introdução de uma sonda. A gente vai ter que migrar e mudar ali a via de oferta nutricional. Então é importante trabalhar emocionalmente e até mesmo os familiares desse paciente, de que agora a via preferencial não vai ser mais a boca, vai ser uma sonda ou um dispositivo. Bem, também na minha realidade, nós temos aí o assistente social, que também tem um papel importantíssimo. Uma vez que, se nós estamos falando às vezes de um paciente, de um hospital onde o perfil em sua magnitude é predominantemente de idosos, que é o meu caso, a gente tem aí algumas legislações, né? Na verdade, alguns critérios que vão de encontro com o que está no Estatuto do Idoso. Então, o próprio assistente social intermedia, né, todas essas questões que abrangem o Estatuto do Idoso e que tem correlação direta com a condição dele enquanto doente hospitalizado. Também temos o estomaterapeuta, na minha realidade, então é um prazer enorme e é muito bom trabalhar com todos esses profissionais. O estomaterapeuta, aqui no caso, ele vai acompanhar as lesões, né, as lesões importantes que possam existir no tecido cutâneo, na pele mesmo desse indivíduo. Então também, né, exemplificando um pouco mais, qual é a relação do estomaterapeuta com o nutricionista da MTN? Então, a gente vai acompanhar em conjunto essa lesão, então fazer um tratamento um pouco mais completo, o chamado tratamento de dentro para fora, de fora para dentro. Ao passo que o nutricionista, ele vai acompanhar determinada lesão e adequar, junto com o nutrólogo, um aporte proteico adequado e outros nutrientes também que vão estar ali envolvidos para cicatrização mesmo e recuperação daquele tecido.
E o estomaterapeuta, ele usa de outras ferramentas como um tratamento tópico, de repente algumas medidas mecânicas para melhorar também a condição daquele tecido e promover a cicatrização. Quais são as medidas aí mecânicas? Uma mudança de decúbito, né? Ele vai orientar a equipe de enfermagem responsável mesmo por exercer assistência direta a esse paciente acamado, né? Olha, então a mudança de decúbito ela deve ser feita para aliviar a pressão. Gente, eu estou assim navegando, vamos dizer, entre as áreas para exemplificar um pouco mais, mas não posso dizer com tanta propriedade por não ser a minha área de atuação, a minha área de formação. Mas para vocês terem uma noção de como é importante a magnitude de cada profissional que compõe a MTN. Então, ali também, na minha realidade, nós temos o enfermeiro da educação continuada, que também exerce uma função importante porque ele é responsável por descentralizar todo aquele protocolo institucional. Então, nós temos aí um protocolo registrado, vamos dizer, é como se fosse um documento, um guia aí prático do que a gente deve fazer com aquele paciente em determinados cenários, em determinadas situações. Para dar um exemplo para vocês, então vamos supor que a gente tem, para ficar mais próximo da minha área, um protocolo falando da relação prescrito versus infundido. Então ali onde o nutricionista junto com o nutrólogo vai observar, adequar, acompanhar a vazão dessa dieta enteral e fazer com que esse paciente receba a quantidade em termos nutricionais, em quantidade mesmo propriamente dita de nutrientes, ele vai receber ali. Então, por exemplo, o médico nutrólogo, ele determina, prescreve uma vazão, um volume de dieta que esse paciente precisa receber, e esse volume ele vai ser o prescrito. A enfermagem, a ponta, vamos dizer assim, operacional, seja o auxiliar ou o técnico, ou no caso de uma dieta parenteral, o próprio enfermeiro fica responsável por infundir essa dieta. Então a enfermagem ela vai instalar e dali a bomba ela me dá o volume que foi infundido. Então existe uma relação prescrita e infundida. Para que esse processo aconteça, existe um protocolo institucional mostrando então todas as etapas, quem fica responsável por prescrever, quem fica responsável por acompanhar. Assim sendo, esse protocolo institucional, ele precisa ser descentralizado, ele precisa chegar nas partes envolvidas. Quem é responsável por isso? O enfermeiro da educação continuada, onde ele vai educar, reciclar os nossos colaboradores em relação a processos que estão intimamente ligados ao estado nutricional do paciente. Isso eu estou dando um exemplo próximo da nutrição. Então, esses são os profissionais que compõem a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então fica de mensagem e reflexão para vocês que a MTN ela é complexa, né? E todos são peças importantes no trabalho em equipe. Cada um representa uma pequena parcela do resultado final, ou seja, a recuperação e bem-estar dos pacientes, né? Então é uma frase que eu peguei, né, de um autor desconhecido, e cada vez mais na prática clínica não se fala só de atendimento humanizado, mas o trabalho em equipe e a atuação, a promoção da saúde, porque a gente vende saúde, né? A promoção da saúde feita com o trabalho em equipe, respeitando todas as partes envolvidas e as condutas que juntas, agregadas, né, vão contribuir para a saúde e recuperação do indivíduo hospitalizado.